Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia para você do 8º ano do ensino fundamental. Antes do tema e objetivo das aulas, vamos aos recadinhos importantes aí. Primeiro, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro e importantíssimo também, comunique-se com os seus professores, tirem as suas dúvidas, ok? Se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Hoje vamos continuar falando de continente africano, vamos falar um pouco sobre as migrações e a questão dos refugiados no continente africano. Temos como objetivo da aula, conhecer os processos migratórios no continente africano, suas causas e consequências, com destaque para a questão dos refugiados. Na aula anterior, falamos sobre as condições de vida da população no continente africano. Um dos destaques aí das condições precárias de vida lá é o crescimento populacional que vem sendo acelerado no continente, entre outros problemas. Vamos falar um pouquinho sobre as migrações. Lembrando, eu não coloquei aqui na apresentação, mas uma migração importante que ocorreu da população africana. Foi uma migração forçada, no período da escravidão, e foram forçados a migrar para outros territórios ainda e foram escravizados. Essa migração forçada ainda acontece no continente africano. As migrações normalmente estão associadas a conflitos, problemas econômicos, e as pessoas são forçadas a migrar. Não é uma migração espontânea, simplesmente pela necessidade de percorrer a superfície terrestre, tá? Então, a precariedade social, econômica e política que vimos em aulas anteriores, que vem sendo buscada uma solução. Vários países, estados africanos, têm concorrido para esses deslocamentos forçados, ou por motivos econômicos, dentro e fora do continente, migração horizontal, que é dentro do território, e a vertical para fora do continente. As estatísticas da ONU mostram que em 2017, 258 milhões de imigrantes, dos 258 milhões, 36 milhões eram originários de países africanos. 14% da população migrante internacional advém dos países da África. Os refugiados, o número de pessoas que solicitam asilo político ou refugiados, no ano de 2016, cerca de 30 milhões desses refugiados, 10% do total dos migrantes do mundo, em 2017, advinham lá da África subsaariana, daquela região mais pobre da África, onde existem os problemas dos conflitos e a instabilidade econômica, o que força a migração. Mas ao contrário do que nós sabemos e estudamos aí ao longo da história, as migrações africanas não são, na sua maioria, para fora do continente. Surpreendentemente, elas são migrações internas, horizontais. Mas as notícias que nos chegam são das migrações internacionais. O Banco Mundial, em 2016, 65,6% do fluxo migratório intra-regional dentro do território, no mundo todo isso ocorre. 26% é em direção aos países de alto rendimento da OCDE, que é essa Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os africanos, colocam aqui a maior parte deles, 65%, migram no próprio território africano. 26% vão aos países de alto rendimento da OCDE. São 37 países que fazem parte dessa organização, países que têm um desenvolvimento econômico já mais elevado. O Brasil ainda não faz parte. O Brasil participa de algumas ações da OCDE, mas ainda, se não me falha a memória, está buscando uma aprovação para fazer parte. Então, os africanos, as internacionais, são para esses países europeus, países asiáticos mais desenvolvidos. 2,9% para outros países em desenvolvimento, que não fazem parte da OCDE, e 0,4% os países não foram identificados. Isso é informações do Banco Mundial de 2016. Outra revelação desse estudo do Banco Mundial, que em 2014 o número de emigrantes e imigrantes refugiados era aproximadamente 4,5 milhões de africanos que saíram do continente e
que migraram ali no próprio território e 3,8 milhões foram para fora do território africano, uma informação de 2016. Aqui a gente vai ver isso também, outra questão importante que afeta os refugiados, é a forma como eles se deslocam, né? Principalmente em travessias pelo mar Mediterrâneo, que a gente vai ver mais à frente. Hein? Para onde vão esses refugiados? Né? Temos 3 configurações importantes nas migrações africanas. Quem são e para onde vão? Trabalhadores migrantes por motivos econômicos, deslocamentos internos, né, por diversos motivos, e os refugiados. Os trabalhadores migrantes movimentam-se dentro das fronteiras dos países, que é o maior número, entre países ou deslocamentos para fora do continente. O Castle Miller, que é um livro do Miller que chama-se A Era dos Refugiados, é a movimentação de pessoas, né, pelo planeta, e esses dados são baseados nessa literatura. Os refugiados que têm maior qualificação profissional, têm mais tempo de estudo, ou já têm uma profissão definida, né? Eles migram para centros urbanos dentro do próprio continente. Vão para países onde eles encontram uma qualidade de vida maior, uma oferta maior de emprego. Os que vão para outros países, né? Para países desenvolvidos do norte da África, Marrocos, os países mais desenvolvidos, Egito, né, que é um país desenvolvido. Os menos qualificados, esses que não têm profissão ou menos estudo, né, empregam-se em setor agrícola, na construção civil ou trabalham na informalidade como vendedores, ou vendedores formais ou informais. Vamos lá, nosso primeiro questionário da aula. A maior parte das migrações da população africana é externa, eles vão para outros países fora do continente, é uma migração pendular, uma migração interna ou temporária. Um minutinho na tela aí para vocês. Vamos lá então, pessoal, correção do nosso primeiro questionário. A maior parte das migrações da população africana é externa, pendular, interna ou temporária. São as migrações internas, né? Internas, aquelas horizontais, que são dentro do próprio continente. Ao contrário do que a gente vê muito na mídia, né? As notícias dessa movimentação, principalmente em direção aos países europeus, ali atravessando o mar Mediterrâneo. Temos alguns países que são origem, né, desses refugiados dentro do continente africano, né? Temos aqui Somália, Sudão, Sudão do Sul. Normalmente fugindo, esses refugiados são forçados a migrar devido a conflitos armados no território. Existem muitos refugiados ambientais também, que enfrentam secas e outros fenômenos climáticos, e refugiados econômicos também. A economia do país, né, dos países é precária, eles acabam se movimentando no próprio território. A gente vai perceber no próximo gráfico que tem alguns países que são origem e destino de alguns refugiados. Tá? A maior parte, né, da origem dos refugiados é na Somália, que também enfrenta já há algumas décadas problemas de conflitos internos. O Sudão e o Sudão do Sul, né, que houve essa separação do Sudão. A República Democrática do Congo também enfrentando conflitos internos. A maioria dos países em condição de guerrilha, de conflito interno. Qual é o destino? Então, né, destino dos refugiados, coincidentemente aqui do Sudão e Sudão do Sul também recebem refugiados. Etiópia, Quênia, Chad, Egito, né, que já é um país mais desenvolvido, norte da África. Nós vimos que o Quênia, né, apareceu
numa lista de países que têm condições sanitárias favoráveis ao desenvolvimento aí das condições de vida da população, então eles procuram países dentro do próprio continente, né? Aqueles mais qualificados ou menos qualificados dos refugiados. Dados da ONU, né? Lembra, a gente trabalha sempre com a Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, né? Que surgiu lá depois da Segunda Guerra Mundial, atendendo refugiados europeus, e hoje presta assistência a refugiados, a milhões de refugiados no mundo todo. Com quase 20 milhões de pessoas deslocadas residentes na África subsaariana, novamente a gente vai para essa região do território no final de 2016, a região ainda continua a acomodar a maior parcela de pessoas de interesse da Acnur no mundo. Então o continente africano é o continente que apresenta o maior número de refugiados que necessitam dessa assistência da Agência da ONU para os Refugiados. Eles vêm encontrando refúgio, né, em alguns países, cerca de 5,6 milhões de refugiados, né, ou solicitantes de refúgio, aí, mais de 13 milhões de deslocados internos e 700 mil pessoas apátridas residem em países da região. Então, aqueles países de destino estão acolhendo com a ajuda da Acnur, dessa agência que presta assistência aos refugiados, e as pessoas apátridas, pessoas que não têm pátria, não têm nacionalidade ainda, né, definida, ficam como pessoas sem origem, sem nenhuma origem. Então, a Acnur presta esse serviço nesses países, com ajuda financeira, ajuda sanitária, voluntariado e tudo mais. Os conflitos, né, são outro motivo muito significativo para as migrações do continente. Aqui nós temos alguns países que estão em conflito, ali uma imagem do exército do Sudão do Sul, né, que separou-se, né, agora tem o Sudão e o Sudão do Sul. Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Nigéria, Somália, Sudão do Sul, aí vai uma lista de países, né, que existem esses movimentos populacionais de larga escala, são países de origem e de destino de refugiados, né, mas esses conflitos, né, forçam a população a sair do país, a disputa política dentro do território, principalmente disputas étnicas, tribais, né? Duas tribos que são chave aí nesses conflitos, que são os Tutsi e os Hutus, né? Que teve um problema grave em Ruanda, o massacre, né? O genocídio de Ruanda, onde 800 mil Tutsi foram assassinados pelos Hutus, né? Aí os refugiados também ambientais ou refugiados climáticos, essas regiões, além dos conflitos, ainda apresentam essa característica de fenômenos climáticos extremos, né? No nordeste da Nigéria, Somália, no Sudão, a seca, a estiagem, a falta de água persiste, né, nessa região. Os efeitos dos conflitos armados, insegurança alimentar, a gente viu o acesso à alimentação é difícil, né, dificulta o acesso da população a esse tipo de serviço e a migração acaba sendo forçada, engrossando aí o número de refugiados, né, do continente. Os bons anfitriões aqui, né, lógico, com a ajuda de econômica internacional, da Acnur, na Associação dos Refugiados, esses países anfitriões vêm recebendo com uma certa estrutura, né, recebendo, bem acolhendo esses refugiados dentro do próprio continente africano. A gente vai ver em outros países também isso acontece. E dentro do próprio continente, que havia uma maior dificuldade nesse fato, ele vem se desenvolvendo agora mais efetivamente e eles estão sendo bem recebidos nos lugares em que chegam. Aí a Acnur, né, a prioridade da Acnur, essa Comissão dos Refugiados Mundiais, é satisfazer as necessidades básicas, fornecer serviços essenciais, abrigo, água, educação. As pessoas de interesse, que são os refugiados, né, é uma prioridade para o Acnur em todo o continente africano, onde nós temos o maior número de refugiados do planeta. Segundo questionário, órgão da ONU que atua para assegurar e proteger os direitos das pessoas em situação de refúgio em todo o mundo. Letra A é a Acnur, letra B a ALCA, letra C a OMS ou letra D a OMC. Questionário é 1 minutinho, a gente já volta.
Então vamos lá, pessoal, correção do nosso segundo questionário. É o órgão da ONU que atua para assegurar e proteger os direitos das pessoas em situação de refúgio, os refugiados em todo o mundo, em todo o planeta. Vimos que é a Acnur, é um órgão, né, que foi criado lá no pós-Segunda Guerra Mundial para atender refugiados europeus, né? E agora atua no mundo todo. De onde vêm os refugiados africanos, especialmente os que se direcionam ao continente europeu? Aqui um dado de 2015, né? Em 2015 mais de 200 mil pessoas entraram ilegalmente na Europa cruzando o mar Mediterrâneo. A gente vai ver que essa travessia ela é extremamente perigosa. Pelo menos 2.000 pessoas, infelizmente, vieram a falecer nessa travessia. 200 mil entraram ilegalmente, mas de 2.000 delas não sobreviveram à perigosa travessia. Então, as embarcações que eles escolhem para essa travessia são muito precárias, são muito caseiras, né? Atravessam em banheiras, em até câmera, né? de pneu, é complicado. Entre as vítimas estão sírios e iraquianos, tá? Esse já vem da Ásia, mas a maioria vem da África. Alguns vêm do continente asiático, que também está ali nessa fronteira, né? Existe uma lista dos principais países, né? Não poderia colocar todos aqui, mas trouxe 2 países que a gente vai ver em breve aqui, que são os países da onde mais se originam refugiados em direção à Europa. Um desses países é a Eritreia. A Eritreia faz parte de uma região da África conhecida como Chifre da África. Ali nós temos a Somália, a Etiópia. Característica desses países é a extrema pobreza, os conflitos, né, os fenômenos climáticos que afetam a região forçam essa migração, né? Pelo menos 357 mil pessoas, 5% da população da Eritreia, fugiram da Eritreia em 2014. O país tem essa comparação aí infeliz, infelizmente, considerada a Coreia do Norte da África. Então já dá para imaginar mais ou menos o sistema político, o que a população enfrenta, né? Péssimas condições econômicas e humanitárias, pobreza, tortura, prisões arbitrárias, né, injustas. A maioria desses refugiados são jovens e principalmente querem fugir do exército. Assim como aqui no Brasil, a idade do serviço militar é 18 anos, deveria ser de 18 meses, né, aproximadamente 1 ano e meio, mas na prática, infelizmente, ela é prolongada para a vida toda do cidadão. Ele entra no exército, não pode sair mais. Então os jovens já não querem mais essa vida e fugiram. Você vê, 5% da população buscou refúgio. Aqui, lógico, a cultura desses povos é totalmente diferente, né, para a nossa visão aqui ocidental e tudo mais. Porém, está aqui, ó, o modo de vida deles, né, um modo tradicional ainda. A África apresenta muitos países com religiosidade islâmica, né? O Islã atua muito na região, né? Os grupos terroristas, infelizmente. O segundo país seria a Somália, né, que é considerado um estado falido. Isso é grave para um país, né? Sem um governo central há 20 anos, eles vivem sem esse governo. Segundo o programa da ONU, o PNUD, né, para o desenvolvimento, 14% da população, mais de 1 milhão de pessoas vivem exiladas, são refugiados. Dentro do país, a população, infelizmente, vive aterrorizada pelo grupo extremista, o Al-Shabaab, que tem um núcleo lá, né? Cerca de 7 mil refugiados cruzaram o Mediterrâneo só aí no primeiro semestre de 2015. Essa travessia extremamente perigosa. Mas tem refletindo sobre isso, né? O colonialismo europeu ele ficou tão presente no continente africano que depois da descolonização, né, a população, as nações ficaram perdidas politicamente, economicamente. Dá para se considerar até natural essa busca, né, pelos países europeus para voltar a ter aquela estabilidade, aqueles cuidados que existiam antes da descolonização. Aqui uma cena dos somalis fugindo da seca, né? Na Somália, além daqueles problemas do Estado estar falido e a violência e tudo mais, nós temos os fenômenos climáticos que forçam as migrações. O destino dos africanos também, né, nos últimos anos, tem sido o território brasileiro. Alguns viajam de avião, entram no Brasil legalmente,
né? A política de imigração brasileira é um pouco mais flexível, não precisa da ajuda dos coiotes, né? Já ouviram falar dos coiotes? Que atravessam as pessoas em fronteiras, né? Estados Unidos e México, ali os coiotes são famosos por atravessar as pessoas. A nossa legislação, falei, é mais aberta de imigração, né? Mas a rota não deixa de ter problemas. As pessoas estão chegando ilegalmente em porões de navios, por exemplo, em situações precárias, né? E muitos desses imigrantes contratam agências lá no país de origem para facilitar o processo de entrada em outros países. O Brasil, repito, é um deles. A gente confundiu muito aí também nessas migrações mais recentes, nessa chegada de imigrantes no Brasil, haitianos com africanos, né? A gente acaba confundindo, às vezes, essas etnias. Perdão. Aqui um fato interessante: ajuda um refugiado africano a tirar a família do Sudão do Sul. Essa aqui é uma história desse encontro mundial da juventude, né, que acontece da Igreja Católica. E um designer gráfico conheceu um sudanês que era refugiado e resolveu tentar ajudá-lo, né, a sair lá do Sudão, entrar em comunicação. Então o Brasil recebe bem esses imigrantes, né? E a nossa política de imigração, repito, ela é mais flexível, tá? Quando a violência no Congo tornou-se insuportável, aqui é mais um exemplo só de um rapaz que chegou aqui, o Afonso, né, que veio no porão de navio, em situação precária, trabalhou no navio para conseguir chegar até o Brasil e hoje estabeleceu-se aí, está desenvolvendo já uma atividade profissional no nosso território. Vamos ao último quiz, então, na nossa aula, aí, um motivo histórico que está relacionado com as migrações no continente africano. Letra A, o fim da Segunda Guerra Mundial. Letra B, o colonialismo europeu. Letra C, a exploração mineral. Ou letra D, a religiosidade. É 1 minutinho e já voltamos. Então vamos lá, pessoal, finalizando nossa aula de hoje com um questionário. Um motivo histórico que está relacionado com as migrações no continente africano é o colonialismo europeu. Essa dominação do território africano, da economia, da política africana, por muito tempo, né, traz esse contexto econômico, social, esses conflitos, né, que acabam gerando aí o maior número de refugiados do planeta que encontra-se lá no continente. Então hoje falamos aí sobre as migrações e os refugiados no continente africano, né? Tem aqui um mapa para finalizar, ó, 140 milhões de africanos vivem fora do continente africano. Beleza, meu povo? Essa foi mais uma Aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.